Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, né? Hoje, meus irmãos, eu tenho um conselho, né, para algumas pessoas que vão assistir esse vídeo aí nas redes sociais. É um conselho, né, desse amigo de vocês, Diácono Mário Sérgio. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra e o inimigo, ele sabe que vai ser destruído. Então o inimigo, ele está agindo com as maiores possibilidades nas cabeças dos jovens, nas cabeças dos homens, nas cabeças das mulheres. E cada vez mais, as pessoas, elas nunca correm do caminho do mal. A Bíblia diz assim que foge da aparência do mal, né? Foge da aparência do mal e resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Você percebe, meus irmãos e irmãs, que nos últimos dias é assim. As pessoas, elas nunca querem obedecer a Deus, elas nunca querem fazer a vontade de Deus. Nos mandamentos de Deus, há uma série de palavras que diz não. Deus diz não, 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 né? Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos do Senhor, vai haver uma série de coisas onde Deus diz não. Mas as pessoas, elas não estão nem aí. Esse não de Deus não interessa para elas, não importa para elas. A Bíblia vai nos dizer, vai nos corrigir, que ficará de fora do céu, fica destituído, não tem salvação para essas pessoas. Essas pessoas têm conhecimento da Bíblia. Tenho certeza que a maioria das pessoas sempre veio alguém e vos falou a verdade. Deus usou como instrumento, Deus usou como canal de bênção para vir falar para a pessoa: meu irmão ou irmã, não vai por esse caminho, meu irmão, não vá por esse caminho, minha irmã. E as pessoas, elas sabem distinguir, pois a Bíblia diz que Deus não tem, né, aqueles que usam o nome de Deus em vão, né? Deus não tem por inocente. A Bíblia diz: não use o nome de Deus em vão. As pessoas usam. A Bíblia diz, não, né, você vai para os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, a Bíblia vai nos dizer em várias, são 10 mandamentos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9, que não penseis que os injustos herdarão o reino de Deus. Não vos enganei, nem os devassos, nem os ladrões, nem roubadores, nem os maldizentes, nem murmuradores, nem bêbados herdarão o reino de Deus. Apocalipse vai nos dizer que ficará de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os abomináveis, os ladrões, os mentirosos. Fica uma corja de pessoas que estão destituídas, que não tem direito à árvore da vida e não tem direito à vida. Mas as pessoas, elas sabem disso. Elas sabem disso, mas elas não têm temor de Deus e elas não correm, né, para os caminhos de Deus. Pô, se a Bíblia está dizendo que os cães não herdarão o reino de Deus, então por que a pessoa ser cães? Você sabe que morre a qualquer momento. A Bíblia diz que feiticeiros ficará de fora do reino de Deus. Se a Bíblia diz isso, então por que a pessoa vai e quer ser feiticeiro? Ou homem ou mulher quer ser feiticeiro, né? Algumas pessoas falam macumbeiro, né? Se a Bíblia diz que ficará de fora do reino de Deus ladrões, então por que a pessoa querer ser ladrão? Se a Bíblia diz não, Deus está dizendo não. A Bíblia diz que, né, murmuradores, maldizentes não herdarão o reino de Deus. Então por que se maldizer? Por que murmurar? Se a Bíblia está dizendo não. Então há séries de coisas. A Bíblia ela é um manual, gente, tão inteligente. Ela diz sim para muitas coisas e diz não para muitas coisas. Mas as pessoas sempre querem e obedecem o não. Se a Bíblia diz sim para algumas coisas, a pessoa faz o contrário. Se a Bíblia diz não, a pessoa faz o contrário e faz tudo errado. Então, meus irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, dia 5. Sexta-feira, dia 5 do 3, né? Do 3 aí de março de 2021. Estamos num dia oportuno, estamos num dia bom para você ir para os pés do Senhor, para você ir para o reino de Deus, né? Para você ir para a casa do Senhor, se arrepender do seu mau caminho. Se você está no caminho do candomblé, se você está no caminho de sendo macumbeiro, sendo mãe de santo, pai de santo, se você está roubando, se você está matando, se você está esquartejando, se você está falando mal, se você está estrupando, se você está fazendo tudo isso, arrependa-se.
porque Deus veio pelos pecadores, mas Ele não veio para que você continue pecando. Jesus veio como uma única oportunidade de salvação. Aquele que se arrepender do mau caminho, se converter do mau caminho e não fazer mais, não praticar mais, tem uma oportunidade, tem uma chance de, quando morrer, viver a eternidade nos seios de Abraão, viver a eternidade no paraíso, num lugar que não vai ter mais lágrima, nem dor, nem ranger de dentes, não vai ter dores, não vai ter lágrima, não vai ter dia, não vai ter noite, é só dia. A Bíblia diz que o céu é assim, um lugar de gozo para todo sempre. Se a pessoa sabe que o céu é bom, por que a pessoa não quer ir? Preferem e optam para ir para o inferno, se a Bíblia diz que o inferno é um lago de fogo ardente, onde tem vermes que não acaba mais, rangeiros e rangeiros de dentes, dor que não acaba mais, estamos perfeitamente vivos. Então quem vai para o inferno, estão lá desde o início do mundo. As pessoas que foram destituídas do reino dos céus estão no inferno. Até hoje essas pessoas, meus irmãos, até hoje essas pessoas estão sendo torturadas, estão sofrendo amargamente, sendo torturadas pelos demônios. E lá no inferno não tem isso não. Essas pessoas estão lá se queimando no fogo do inferno, né? A Bíblia diz que lá é assim. Você vai para Lucas capítulo 16 e ali você percebe que quando aquele rico morreu, ele foi para o inferno. A Bíblia diz que a alma dele foi sepultada no inferno, meus irmãos. Então, o que acontece é isso. A Bíblia diz que quando aquele rico lá morreu, a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso. Isso é tão verdade, meus irmãos, que quando Lázaro morreu, Lázaro foi ser consolado lá com Abraão. E a Bíblia diz que aquele rico, quando morreu, ele conseguiu ver, ele via Lázaro. Tinha um grande abismo que separava os dois lugares, um lugar intransponível, porque ninguém passa de lá para cá nem daqui para lá. E ele conseguiu ver Lázaro lá no lugar bom, gozo, temperança, longanimidade, bondade e caridade, né? E ali ele ficou se queimando, sendo torturado. O fogo era tão quente que ele desejou que Lázaro tocasse, né, com a ponta do dedo dele na língua dele para que refrescasse ele. Ou seja, de tão quente, de tanta tortura que ele estava sofrendo ali, queimando no fogo do inferno. A Bíblia diz que é rangeres e rangeres de dentes. É muita dor, é muito sofrimento. O fogo do inferno ardente, chama quente. E além do mais, os demônios torturando a alma. Aquele que tira a vida das pessoas, vai para o inferno ser torturado, levando um tiro por segundo, por minuto lá no fogo do inferno. Aquele que estrupa vai ser estrupado pelos demônios lá no inferno. Aquele que mata vai ser do mesmo jeito. A Bíblia diz no testemunho de Adão Campos, quando ele foi arrebatado, ali Jesus levando ele para ver, ele viu, contemplou as almas sendo atiradas, os demônios atirando a alma da pessoa naquele muro preto. As almas chegam a gemir de tanto castigo, muito castigo ali, muito castigo no lago de fogo, as pessoas sendo torturadas, sofrendo amargamente lá, e não sai mais, meus irmãos. Que vai para o inferno não sai mais. A Bíblia diz que é um lugar onde as pessoas estão conscientes. Se estão conscientes, elas estão perfeitamente vivas. Até as vestes delas, quando ela morre, até as vestes continuam sendo a mesma daqui desse mundo, porque a única lembrança que eles têm é a lembrança de onde ele estava. Então eles vão se encontrar com os diabos, com Satanás e seus anjos do mal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, agora há pouco, né, a gente conheceu aí, né, um senhor, pai de santo, vizinho a nós aí, né, como o pessoal vulga, né, catimbozeiro, macumbeiro. E até um colega meu, né, deu um livro, até de uma igreja aí para ele ler, refletir. E não se sabe se ele fez alguma coisa. Mas meu amigo, sentindo falta dessa pessoa, e falava sempre nele: "Ô, rapaz, será que aquela pessoa tá indo para a igreja? Cadê aquele rapaz que não passa aqui e tal?" Aí tivemos informações, né, uns amigos dele que conheciam ele, rapaz, deu uma dor nele e ele morreu. Aquele pai de santo lá morreu agora há pouco eu não esqueci ano. Aí é difícil, né, meus irmãos? Pois a Bíblia sempre disse, né, que ficará de fora os cães, os feiticeiros. Então, onde é que está a alma de uma pessoa dessa agora?
Será que quando ela morreu, quando o espírito dela saiu do corpo dela, a alma dela saiu, que ela já foi lá para o inferno, e o arrependimento, meus irmãos, desta alma do outro lado, quando se encontrou com Satanás, né? Quando se encontrou com os diabos, né? A coja de diabos para tentar a alma dele lá, torturar a alma, né? Nos galfos quente, no fogo, atirando sua alma. É tanta crueldade do diabo lá, torturando a alma. A Bíblia diz que quem já vai para esse inferno é um inferno prisão, né? Até o dia do julgamento, até o dia de Jesus Cristo. E quando eles forem julgados, eles vão para o Guiena, porque para o Guiena eles vão ressuscitar. Hoje está lá no inferno a alma, aquele sonho, sabe? Sonho pesado, e eles estão lá sendo torturados. Porém, vai haver um dia que eles vão ser ressuscitados. Eles vão retornar ao seu corpo. E quando ele retornar ao seu corpo, a dor é mais insuportável, porque ele não vai entrar só a alma no inferno. Quando eles ressuscitarem nos seus corpos ressurretos, eles vão dar entrada num Guiena. E é um lugar de lástima, lugar de tortura, de sofrimento. Muito sofrimento lá com Satanás. Então a pessoa vai ressuscitar, vai voltar para o corpo. A pessoa vai dar entrada no inferno, corpo, alma e espírito. Porque o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. Então, quando a pessoa já vai para o inferno, uma prisão, né? Prisão, vamos dizer, uma prisão temporária. Mas quem vai para lá não volta mais, até o dia de ser julgado e posto num Guiena, que é o lago de fogo, a segunda morte. É a morte onde a pessoa não sai mais de lá, vai ficar lá eternamente para todo sempre sofrendo. E a Bíblia diz que há céus e inferno, e que tem dois caminhos, tem apenas dois caminhos após a morte, os céus e o inferno. E em vida, todos podem escolher esse caminho, se arrependendo em vida, de roubar, se arrepender de matar, se arrepender de se prostituir, se arrepender de fazer as coisas abomináveis. A Bíblia diz que há 6 coisas que Deus odeia. Há 6 coisas que Deus odeia, né? E a 7ª ele abomina. Se há 6 coisas que Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o poder de dar a vida, tirar a vida, o Deus que tem o poder de fazer estéril, dar a luz, o Deus que tem o poder de fazer chover, o Deus que controla o mar, a terra, o Deus que controla tudo, meus irmãos e irmãs. E como é que as pessoas sabem que Deus é temível, que Deus é terrível, e as pessoas, em vez de obedecer a santa palavra de Deus, faz tudo ao contrário, meus irmãos. E então, meus irmãos, as pessoas escolhem este caminho. Se a Bíblia diz que que há 2 caminhos após a morte, o céu e o inferno, e então por que as pessoas escolhem por si mesmo o lago de fogo e enxofre, meus irmãos? Meus irmãos e irmãs, vamos correr para o caminho de Jesus. Hoje é uma data propícia. Hoje é uma data propícia para que você vá para os caminhos do Senhor. Vá para uma igreja, qualquer igreja, e lá aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Amém, meu irmão? Hoje é o meu conselho que eu tenho para vocês aí, Diácono Mauro Sérgio. Paz do Senhor Jesus para todo e pense. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz que se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, esses são lançados no lago de fogo e enxofre, naquele grande dia onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, se no dia, quando você morrer, o seu nome não vai estar escrito, claro, você não aceitou Jesus, como é que Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida? Então, quando Jesus for lá procurar o seu nome no livro da vida, não está escrito. E então, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Você mesmo pode constatar. Apocalipse capítulo 20, no versículo 15. Amém, meus irmãos? A paz de Deus e até a próxima.